Ter a participação de todos aqui no nosso bate-papo, vamos dizer dessa maneira, né? Onde nós vamos aqui abordar as previsões aí de 2021, 2022, falar um pouco também de 2020, contextualizar tudo o que aconteceu. Nós tivemos um número muito interessante de clientes, mas também de participantes, mais de 120 inscritos, né? Acho que isso é importante ressaltar. Também vamos ter a presença aqui do Juliano, o doutor Juliano, uma pessoa muito importante, conhece quase tudo o setor de infraestrutura, vai nos contar um pouco também a visão dele sobre os acontecimentos de 2020 e também de 2021, que pode, né, favorecer aí o segmento, é um dos segmentos que nós consideramos ser relevante, né? E então, muito obrigado novamente a participação de todos. O motivo da gente estar aqui é que 2020 foi um ano muito difícil de estabelecermos, de também trabalharmos com as previsões, né? Meu time aqui de economia conseguiu, de certa maneira, traçar cenários e também nós conseguimos, ao menos, mostrar para os nossos clientes o que estava acontecendo. Além disso, além dos nossos clientes que estão sempre participando, acabam sempre nos pedindo aqui relatórios, uma visão independente, né, da economia, e a gente acaba atendendo. Então, o que acontece? Como nós nos tornamos uma das principais boutiques que analisa setorialmente, hoje o nosso time tem capacidade, e esse ano nós temos um trabalho aí de pelo menos 16 relatórios setoriais, né? Nós cobrimos hoje mais de 60 setores. Só pegarmos o segmento do agronegócio, temos mais de 15 segmentos. Então, com base nisso, somos muito demandados por fundos, somos demandados pelos nossos clientes e, como nós fazíamos algo exclusivo, decidimos agora abrir para todo mundo e fazer o convite para quem, né, tem interesse em olhar esses números, né? A apresentação, ela está dividida em 4 tópicos. A gente preparou algo também bastante objetivo, né, para todo mundo e didático, né? A gente sabe que nem todo mundo domina o mundo da economia, mas a gente procurou traduzir de uma maneira bem simples, né, essa apresentação. Perguntas e respostas, nós teremos ali cerca de 15 minutos. Eu farei a apresentação econômica e também um overview do que foi 2020 da política, levará mais ou menos 30 minutos. E aí, quem tiver interesse, né, fazer as perguntas, tem o Q&A aqui ao lado, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Ok? Eu vou colocar então aqui a apresentação. E doutor Juliano quiser abrir também o vídeo aqui, fica à vontade, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Como eu estava comentando, né, a apresentação ela vai englobar praticamente, nós vamos navegar praticamente em 4 cenários, né? Um overview de 2020, um overview mundial, né? A gente vai comparar países semelhantes com o Brasil, os BRICS principalmente, mas também as principais economias, para a gente identificar o que era antes e o que foi, né, previsto para 2021. Utilizamos ali a base também do FMI para a gente trabalhar com esses números. Também vamos passar um cenário político, porque na nossa visão o cenário político é o que vai determinar a economia em 2021 e 2022. Então, é super relevante também mostrar de uma forma bastante sintética o que nós estamos enxergando aqui, né? Então, e depois, por fim, nós vamos falar sobre as previsões que nós aqui na TCP abrimos por segmentos. Como nós temos expertise setorial, nós olhamos segmento por segmento do PIB. Dá muito trabalho, porque as nossas previsões são baseadas nas informações que o IBGE nos divulga, mas também numa cesta de companhias e também segmentos que nós temos uma dedicação maior e acesso a essas companhias que são estratégicas. Então, a gente tem uma amostra que procura evidenciar e nos trazer visões e tendências sobre aquilo que o IBGE está mostrando para nós. Porque o IBGE mostra o passado e a gente quer enxergar o futuro. E nada melhor do que o futuro é conversar com quem está no dia a dia. Então, nós trabalhamos com
dessa maneira aqui com as nossas previsões. Também vamos falar do cenário de inflação, câmbio e juros. Ok? Então vamos lá, vamos para o overview 2020. Falando aqui de 2020, o que nós tínhamos aqui em 2020 foi uma previsão, né, de PIB entre menos 4,5% a menos 5%. Melhor do que o esperado no início ali da pandemia, onde muitas previsões estavam ali ajustadas estavam nos indicando entre 8 a 10% de queda, né? Então, o que a gente está enxergando um número aí entre menos 5 a menos 4,5 a 5% que deve ter fechado. Nosso número, depois eu vou também explicar para vocês como que foi o racional do nosso número. Ele está um pouquinho acima desse intervalo que o mercado vem trabalhando. Quando a gente olha em inflação, a gente viu que o GPM fechou em 23,1%. Foi uma das maiores altas que a gente tem observado aí nos últimos anos. E também o IPCA. Muito se esperava na casa em torno de 2,5% a 3%, e a gente chegou a 4% e fechou 2020 a 4,52. O que acontece? Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela, que o pessoal está aqui comentando. Só um minutinho. Agora eu acho que vai ficar bom. Só um minutinho. Ok. Agora acho que sim, vai ficar legal. Vamos lá. Como eu estava comentando a vocês, nós vamos passar por esses 4 pontos. Juliano, tudo bem? Está nos ouvindo? Estou sim, meu caro. Ótimo, então vamos lá. Então, fazendo o overview, voltando aqui o overview de 2020, o que acontece? Como eu falei para vocês, o intervalo de PIB em menos 4,5 a 5, melhor do que esperado, que o mercado estava falando, né? Inflação 23,1% fechou, IPCA 4,52%. O dólar fortaleceu frente ao real, né? O dólar médio compra fechou 5,16. Juros, o Selic fechou em 2, o menor... Foi. Pessoal, me perdoa, peço desculpas, mas voltamos aqui. Deixa eu só colocar na apresentação. Isso, ótimo. Vamos lá, tive um probleminha aqui e os estagiários acabaram me ajudando muito bem. Então, como eu estava falando, né, sobre, aqui voltando o dólar, né, então o dólar fechou 2020 5,16, juros, né, o menor da história, fechou em 2%, safra agrícola recorde, né, 254 milhões de toneladas, e inesperadamente, eu acho que depois o nosso querido Juliano vai falar aqui sobre a lei do gás e lei do saneamento, é onde nós acreditamos aqui que vai ter um diferencial em 2021, né? Então, o doutor Juliano vai depois abordar esses 2 pontos e também a questão da infraestrutura. Quando a gente olha na questão mundial, o que nós tínhamos ali, né? Como previsão, como base, eu utilizei aqui o FMI. Então, o FMI projeta para os Estados Unidos uma queda de 4,3% em 2020 e para 2021, 3,1% de crescimento. No caso do México, onde nós temos um escritório, né, o PIB projetado pela FMI em torno de 9% e 2021 um crescimento de 3,5%. Argentina, 2020 deve ter caído em torno de 12%, e 2021 o FMI projeta também em torno aí de 5%. O Brasil, FMI projeta ali uma queda de 5,8%, né? Depois a gente vai colocar o nosso número aqui também, que é um pouco menor do que esse. E 2021,
2,8%, muito parecido também com o nosso número. África do Sul, uma queda de 8%, 2021, crescimento de 3%. No caso da Índia, uma queda de 10,3%, 2020, e 21, 8,8%. E a China? E a China cresceu 2,3% em 2020, que é realizado, foi divulgado ontem, e para 2021, 8,1%, né, de crescimento. Então, a China provavelmente é o país que, em relação aos demais, teve uma situação melhor, né? Quando você olha os BRICS e também os principais países. A Alemanha caindo 6% em 2020 e fechando 2021 projetado 4,2%. Ok? Esse é o cenário mundial. E por que vai ser importante a gente falar da China, mostrar esse número da China? Porque, de fato, vai afetar um PIB que é muito importante para nós, que é o PIB da mineração. A gente vai discutir também ali nas nossas previsões no módulo final. Quando a gente olha o cenário político, né, e por que a política, para nós, é o principal driver, né? Por que ela vai direcionar 2021, 2022? Eu criei aqui um timeline que mostra, que aponta, né, os próximos 12 meses do ambiente político. Lógico, eu sintetizei, mas ele busca mostrar o quê? Fatos importantes para nós em relação a dois itens que são fundamentais para a economia: as reformas tributária e administrativa. Então, o que a gente tem, né, de fato político muito importante? Primeiro foi o início da vacinação, que foi dia 16 agora, domingo, né? Domingo foi dia 17. As eleições da Câmara e do Senado, dia 1/2, né? Fevereiro próximo agora. Por que é importante as eleições da Câmara e do Senado? Por quê? São duas premissas. Se a premissa do Baleia Rossi ganhar, provavelmente Bolsonaro vai ter muita dificuldade de emplacar a sua agenda política. A outra premissa é se o seu candidato Lira ganhar, ele vai ter um pouco mais de margem, de gordura para conduzir as suas reformas, a sua agenda política, né? Então, para nós, é fundamental os dois itens aqui em relação ao ambiente político: o início da vacinação e as eleições da Câmara e do Senado, né? Dado que nós temos hoje Baleia Rossi com maior probabilidade, né, de ser eleito, isso olhando as notícias, conversando com quem está em Brasília, etc., se caso Baleia Rossi ganha, a organização das bases partidárias, né, importantes dentro do Congresso, leva-se pelo menos de 2 a 3 meses. O que acontece nesse período? Neste período, o que era para ser discutido logo agora, neste semestre, as reformas, provavelmente elas serão votadas no segundo semestre. Porque neste primeiro semestre, dado que janeiro já foi, fevereiro tem as eleições, até recompor a base, até organizar, até voltar a discutir os itens da agenda de reformas, e aí você tem a economia de um lado, vai demorar pelo menos 3 meses. Quando a gente computa 3 meses, a gente está falando de junho. Julho, o calendário é de férias, recesso das casas, né? Portanto, na nossa visão, somente a partir de agosto é que a gente vai ter um processo de andamento mais acelerado, mais consistente nas comissões do Congresso, e aonde vão ter os turnos ali para as votações da reforma e da reforma tributária e reforma administrativa, somente a partir de agosto. É essa a nossa visão. E até lá, nós vamos ter ainda, neste período, muita discussão política. Então, para nós, a questão econômica, ela vai ditar a agenda
a agenda política vai ditar a agenda econômica e muito neste primeiro semestre. E também direcionar como que vai ser o andamento, né, das reformas no segundo semestre. Dificilmente, na nossa visão, vai ter reformas neste primeiro semestre. Seria ótimo, mas, dado a complexidade, dada a demanda de envolvimento do governo federal, junto a essa estrutura que vai ser montada, reorganizada, depois das eleições da Câmara, pelo menos 2, 3 meses para que isso aconteça. Então, quando nós falamos que a política vai ditar a economia, de fato, é porque, sinteticamente, essa nossa percepção aqui é que as reformas vão estar só no segundo semestre. Dito isso, nós temos uma agenda fiscal também. E essa agenda fiscal, dado que hoje nós estamos chegando próximo a 100% do PIB, endividamento, né? O que acontece? O mercado espera, e aí é fato, que o governo dê sinalizações concretas de que não vai ultrapassar, não vai fazer, eu diria, passar mensagens erradas sobre o teto, sobre os gastos e irresponsabilidade com as contas. Então, no nosso pensamento, na nossa visão, no nosso mapa, a política vai ditar e muito no primeiro, como que vai caminhar tanto as reformas, mas também a agenda fiscal. Uma vez feito esse overview, né, da política, a gente vai aqui passar para as previsões, né? E o que acontece? Como que as previsões que nós temos, elas são baseadas também em componente político? É muito complicado quando você olha somente a parte da economia que, olha só, que não depende, né, não depende do mercado doméstico. Então, a gente está aqui olhando fatos políticos, também sanitários e também fiscais. Essa combinação, quando a gente colocou aqui para estruturar as nossas previsões, foi muito difícil, porque gera uma certa complexidade, onde você tem que estar trabalhando com vários cenários, né? E nas simulações que a gente utiliza, tanto da economia real, mas também dos fatos que a gente vem acompanhando e do comportamento que foi 2021, o que nós vamos observar? E aqui também eu faço um overview de 2020, aonde eu aponto quem ganhou e quem perdeu em relação ao PIB. Quem ganhou? O agronegócio, né, que deve ter um crescimento em torno de 2,1%. A mineração, 3,5%. O setor financeiro, em torno de 3%. E atividades imobiliárias. Esses foram os únicos setores do PIB ganhadores. Quem foram os perdedores? Né? O setor da construção, uma queda em torno de 8%. O da indústria, uma queda, né, do setor industrial de 7,3%. O setor de transportes, em torno de 10%. E serviços que declinou em torno também de 10%. O que a gente tem aqui com o PIB geral, né? Mesmo com os estímulos de 2020, a economia depende de competitividade, não tem como tirar isso do jogo, não tem como tirar isso das nossas análises. E a competitividade, a gente está falando aqui de reforma tributária e também reforma administrativa. Por quê? Reforma administrativa, ela mexe com despesa. Ela fala, olha, o objetivo é tornar um Estado menos gastador, um Estado em que ele é mais enxuto e, ao mesmo tempo, eu não tenho que despender um esforço enorme da economia como um todo para custear
modus operandi. Por outro lado, você tem reforma tributária. A reforma tributária é receita. É como eu trabalho com as condições de uma maneira bastante competitiva a estrutura tributária das empresas, das pessoas, da economia como um todo. Então, essa combinação de dependência que nós temos de competitividade da economia, ela tem esses desafios, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio do desemprego, que deve ficar em torno de 14% em 2021, e a questão da deterioração fiscal. Importante aqui o governo manter, né, o seu compromisso com a questão fiscal. E aí nós vamos para a nossa lâmina aqui, né? Essa lâmina está disponível depois lá no site da TCP. Quem quiser acessar, fica à vontade. Nós buscamos colocar aqui uma série histórica desde 2017, e eu também dimensiono aqui numa coluna muito importante, qual é o peso de cada segmento dentro do PIB que a gente vê hoje. Lembrando que o PIB é a riqueza do país, de maneira bem simples. Por outro lado, o que nós temos aqui em 2020, né, que eu falei para vocês? A nossa previsão para 2020 é de uma queda do PIB em torno de 5,1%. Quando você pega o Fox está apontando uma queda em torno da casa de 4,5%. O que acontece? Para chegar a 4,5% de queda, tem alguns componentes que deveriam estar em situação, né, deveria estar numa velocidade melhor. Então, provavelmente, como nós enxergamos que a partir de meados de novembro a economia começou a andar de lado, né, ela perdeu aquela energia que foi o estímulo aí do auxílio e também de outras medidas do governo. Então, a gente não deve ter um quarto trimestre muito representativo como foi o terceiro trimestre, que teve um crescimento da ordem de 7,7%. Né? O que acontece? Para 2021, nossa visão é de um crescimento de 2,8%. E para 2022, 3,2%. Eu destaco 3 setores que serão, eu diria, motores aqui em 2021 da economia, que é a agropecuária, a mineração e a construção, né? E eu destaco por quê? Porque são dados que a gente coletou no último trimestre de 2020 que mostra essa percepção, dá essa percepção quando a gente coloca também os números aqui para fazer o cálculo. Então, vamos a esses setores, né? E por que eu justifico? No caso da agropecuária, o que acontece? Nós temos aqui o principal vetor da previsão, que é a produção da safra agrícola. Em 2020, dado do IBGE, nós atingimos uma safra também recorde de 254 milhões de toneladas. Para 2021, os primeiros prognósticos, que divulgados também pelo IBGE, apontam uma alta de 2,5%, atingindo 260 milhões de toneladas. Então, será novamente o motor ali do crescimento do agronegócio, né? A produção da safra agrícola, porque aqui a gente tem também os outros segmentos que são, um deles é o segmento da proteína, né? Pecuária. Mas, voltando aqui para a linha da agropecuária, então, 2020 devemos fechar em torno de 2,1%, 21 crescimento de 1,5% e 2022, 2%. Quando a gente olha a indústria, né, a gente está vendo uma queda de 5,1%, porém crescendo 2021, 2,5%, e 2022, 2,9%. Ou seja, com base nisso, nós vamos recuperar o que perdemos na indústria somente em 2022. E quais serão os setores, ou quais serão os setores para nós que
de fato serão dentro da indústria, os motores, né? Nós temos aqui a extrativa mineral, que é aonde que eu comentei ali, o item que compõe segmentos como a mineração, e aqui eu destaco a mineração, por quê? Quando a gente olha a mineração, nós temos um fator determinante que está mostrando a recuperação, né, do segmento da mineração no Brasil. É o PIB chinês, que é o maior consumidor de minério. Então, 2020 fechou 2,3% e 2021, crescimento de 8,1%. Vai precisar de muito minério. Então, a China, como é uma grande consumidora, vai, de fato, estimular a recuperação do PIB da mineração. Lembrando que aqui 2020 já também sinaliza a recuperação de unidades muito importantes da Vale, que foi paralisada lá no passado por conta do desastre e tal. Então, a gente projeta o PIB da mineração crescendo 4,5% em 2021 e 4,2% em 2022. No caso da transformação, é onde está o segmento automotivo, né? 2020 uma queda de 7,3% e 2021 um crescimento de 2,1% e 2022 2,5%. Não sendo suficiente para recuperar o que foi perdido em 2020, 7,3%. Quando a gente olha a construção, né, 2020, com dados também do IBGE do último trimestre, e pelas projeções que eu venho também trabalhando, né, 2020, a construção, e aqui é importante porque você tem o segmento da construção voltado para imóveis residenciais e, do outro lado, o segmento de infraestrutura, que compõe também aqui a PIB da construção civil. Então, uma queda de 8,% em 2020, com uma recuperação em 2021 de 2,5% e 2022 de 3%. E aí eu destaco, né, a parte da construção com a seguinte visão. Aqui, qual que é o principal vetor? Né? Como a gente sabe que o segmento residencial veio crescendo, né? E aqui eu tenho os dados da CEBIC divulgados recentemente do último trimestre de 2020, o que nós enxergamos? Uma recuperação no último trimestre muito parecido com o que aconteceu no último trimestre de 2019, quarto trimestre de 2019. Então, foram vendidas no terceiro TRI de 2020 54,307 mil unidades. Em 2019, no quarto TRI, 54.244 unidades. Então, isso mostra que, provavelmente, na nossa visão, o setor da construção vai ser muito importante para a recuperação da economia, porque é um grande empregador. Porém, ele vai levar um pouco mais de tempo para recuperar tudo que perdeu em 2020. Depois eu destaco aqui o PIB de serviços, que tem uma representação, olha só que interessante, 73% do PIB é serviço e comércio, né? Ele é composto por serviços e comércio. Então, nós estamos prevendo, fechando 2020, uma queda de 5,6%, para 2021, 3%, né, de crescimento, e 2022, 3,4% de crescimento. Destaques, aqui a gente tem o PIB de comércio, né? O PIB do comércio, que foi importante aí a questão dos estímulos via auxílio, etc., crescendo 2,4% em 2021, 3,1% em 2022. Se não fosse os incentivos, estímulos, como o auxílio, provavelmente o PIB do comércio fecharia aqui teria uma queda entre 8% a 10%, né? Bastante relevante. No caso de transportes, nós temos aqui empresas, clientes que atuam, né, no segmento de transporte, e aqui está relacionado a todos os modais, né, transportes aéreos, transportes terrestres, passageiros, etc., uma queda de 10% em 2020, né,
isso quando você compara com o terceiro trimestre divulgado pelo IBGE do PIB, mostra essa velocidade, mas ainda não suficiente para recuperar toda a queda que ocorreu ali no segundo e no meados do primeiro e segundo trimestre de 2020, né? Porém, um crescimento de 4% em 2021 e 5% em 2022. Eu destaquei aqui a questão também de serviços de informação, né? Nós temos alguns componentes importantes para comentar, uma queda aqui de 2,2%, em 2020, mais uma recuperação forte nos próximos 2 anos. Aqui nós temos uma mudança interessante também, investimentos relacionados aos serviços de informação. Depois o doutor, aqui também, Juliano, vai comentar sobre 5G, etc. Então, acaba influenciando diretamente no PIB de informação. E, por fim, como eu gostaria de ressaltar aqui, nós temos o PIB do setor financeiro, né, que em 2020 deverá ter um crescimento de 2,8%, e nos próximos anos, aí uma taxa de crescimento acima de 3,5%, 2021 3,7% e 2022 3,6%. E, por fim, atividades imobiliárias, que são os aluguéis residenciais e também comerciais. 2020 foi positivo, crescendo aí próximo a 1%, e nos próximos 2 anos, 3,2% em 2021, 2,8% em 2022 de crescimento, né? Então, aqui a gente falou sobre as previsões do PIB geral, né? Item por item, setor por setor, e eu entro aqui também na opinião dos principais indicadores macroeconômicos, né? Então, uma opinião nossa aqui, que acho que foi importante observar num ponto em que aconteceu em 2020, foi a inflação, né? E IPCA projetado era 2,7, 3, fechou 4,5%, GPM 23% de crescimento. Então, o que a gente enxerga, né? Qual que é a nossa opinião? A capacidade de resiliência da inflação vai afetar as taxas de juros. Já o dólar será influenciado pela aversão aos riscos da economia doméstica, como eu falei, agenda política, né? E também da agenda do governo Biden, né? Quão importante vai ser o Brasil na estratégia do Biden na América Latina? Esse é um ponto que a gente levou em consideração, né? E aí, eu abro para vocês aqui também, vocês podem acessar a lâmina lá no nosso site, né? Qual é a nossa visão em relação à inflação, juros e câmbio, né? Então, como eu falei, 2020 fechou o IGPM 23,1%, o IPCA 4,5%, e 2021 para o IGPM ainda, né, uma resiliência, como eu comentei, de 5,1% de crescimento, e 2022, 4,2%. Já o IPCA, né, para 2021, 4,1% e 3,8% em 2022. Né? Juros. Por que é importante aqui também a gente destacar, né, essa linha aqui dos juros? Né? Então, a Selic, como a gente utilizou como referência, 2020 fechando ali 2%, mais 2021 3,5% e 2022 4,75%, muito parecido com o que o Fox vem dizendo, né? vem informando ali. E, por fim, a gente tem aqui o câmbio, né? O dólar, que fechou 5,16 em 2020. Na nossa previsão, ele é de alta. Esse ano, a média é em torno de 5,31, né? 5,16 aqui em 2020, R$ 5,31 em 2021 e R$ 5,48 em 2022, né? Então, essas são as nossas previsões aqui, macro, né, o painel macro, juros, inflação e câmbio, que nós buscamos mostrar para vocês de uma forma bastante simples como que a gente está enxergando 2021 e 2022. Esse material depois eu vou estar disponibilizando para vocês também, né? Pessoal, muito obrigado aqui por enquanto.
com a apresentação. Voltando aqui, né, para a nossa apresentação, só um minutinho que eu vou interromper o compartilhamento. Eu gostaria agora que o nosso convidado, Juliano, aqui apresentasse a sua visão da infraestrutura. Acho que também vale aqui, Juliana, a sua apresentação, porque desde quando a gente começou a se relacionar, e você representa um dos escritórios mais importantes da área da infraestrutura, né? Acho que é importante você também aqui se apresentar e colocar uma visão sua sobre a infraestrutura. Por que a infraestrutura em 2021 ela vai ser um segmento de destaque, né? Que para nós é importante porque quando a gente olha o que nós temos de infraestrutura e o que nós precisamos, eu digo em economia, a gente está muito longe. Mas parece que alguns caminhos foram dados em 2020, por isso que ele não foi totalmente perdido, né? A lei do gás, que eu acho que foi fundamental para dar uma nova diretriz em relação à segurança, né, dos investimentos, né? E, ao mesmo tempo, a lei do saneamento, que eu acho que vai ser importantíssimo para os mais de 5 mil municípios do Brasil. Eu venho acompanhando, estudando os municípios brasileiros, e, olha, é uma calamidade. Então, esse marco, né, para mim, do saneamento, ele é fundamental para elevar, né, o investimento no setor, mas, ao mesmo tempo, melhorar a situação, as condições de vida do brasileiro, que eu acho que é uma coisa muito importante, que ficou fora da agenda, era muito Estado e pouco setor privado. Agora parece que existe um equilíbrio, né? Isso deve, de fato, se refletir no PIB. Então, doutor Juliano, fique à vontade aqui, né? E, na sequência, a gente abre para as perguntas e respostas. Tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo. Muito obrigado. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Eu agradeço aí, em nome de Porto Advogados, esse convite honroso e até o privilégio de acompanhar todo o seu trabalho e as suas previsões. Isso agrega muito para a breve exposição que a gente vai fazer e para o nosso dia a dia mesmo, porque o setor da infraestrutura depende fundamentalmente dos indicadores macroeconômicos, né, da boa saúde da economia do país e do mundo. Então, há uma conexão muito clara e nós acompanhamos isso ao longo dos anos e está também nas nossas predições aqui para esse ano de 2021. Eu vou, efeito aqui de planejamento, eu vou dividir a apresentação em 4 partes. Eu não vou, minha parte vai ser mais breve, então eu não vou me valer da apresentação que o Ricardo fez, mas vou indicar as fontes e depois a gente pode disponibilizar todo esse material. Então, farei uma apresentação breve, identificando o tamanho, né, da nossa demanda por infraestrutura e alguns projetos que o governo federal promete contratar nesse ano de 2021 e segmentos, como você bem colocou, Ricardo, principalmente no âmbito estadual e municipal, saneamento, me parece um segmento que, inclusive, já começou nesse ano de 2020, já tivemos aí 3 concessões, uma em Alagoas, uma no Espírito Santo, uma em Mato Grosso do Sul, né? E é o setor de carência mais dramática no país, né? Só para você ter uma ideia, nós temos 46% da nossa população sem acesso à rede de esgoto tratado. E 16% sem acesso à rede de água, de distribuição regular de água, né? Além disso, nós temos 1.000 lixões no país. Então, é um cenário dramático, totalmente dramático, e aí eu vou falar um pouco mais adiante. E, por fim, um pouco das dificuldades que o setor encontra e as conclusões que a gente trata. Então, seguindo essa linha, nós buscamos uma fonte muito boa, até porque nós participamos lá, a ABDIB, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Base, eles apresentaram um trabalho no final do ano que traz uma radiografia muito próxima do setor da infraestrutura, né? E principalmente da carência desse setor.
é um setor que demanda, segundo essa estimativa feita pela BDIB com demais parceiros, ele demandaria, para suprir a demanda atual do país, 285 bilhões de reais por ano pelos próximos 10 anos. Então, nós estamos falando de 4,3% do nosso PIB pelos próximos 10 anos para poder suprir a carência que o Brasil tem de infraestrutura. Isso é um pouco, obviamente, é um cenário ideal que muito provavelmente não vai se concretizar, mas ele serve para dar o norte do tamanho das nossas necessidades e, por outro lado, o tamanho das oportunidades que o setor agrega e dispõe, né? Tá tudo por fazer, né? Nas nossas conversas, né, Ricardo? É uma demanda infinita por infraestrutura, das mais simples, né, municipais, até as mais complexas, né, que o Brasil precisa, ou precisaria até já ter avançado muitas quadras aí nesse sentido. Então, o tamanho desse mercado é esse, 285 bi por ano, né, algo fabuloso. O FMI tem um estudo recente sobre investimento público para a recuperação, né, dos efeitos da pandemia, que ele traz também dados relevantes. Por exemplo, 1% a mais, 1% do PIB em investimento público, né, nós estamos falando só de dinheiro público, ele teria um efeito de acréscimo de 2,7% do PIB, né, e induziria 10% a mais de investimento privado, além da geração de emprego, né? Estima-se que esse estudo do FMI, ele estima que para cada $1 milhão investido em infraestrutura, teríamos a geração de 2 a 8 empregos diretos, né? E, inclusive, dentro do que você falou, né, Ricardo, o desafio que é o desemprego, que já e talvez até se agrave, provavelmente, inclusive, o investir em infraestrutura parece ser uma operação contra esse excesso de desemprego. Tá? Então, a importância do setor, tanto econômico quanto social. Em relação aos projetos, né, no âmbito do governo federal, há uma secretaria que muitos que nos ouvem já devem ter ouvido falar, que se chama da Secretaria do PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. Tá? Essa secretaria ela foi criada em 2016 por lei e ela serve, né, para dinamizar a interação do Estado com os agentes de mercado, né, regulamentando todo o procedimento que o governo federal deve obedecer para qualificar os projetos de infraestrutura, submeter a consultas públicas, submeter aos órgãos de controle, até que venha a ser leiloado, venha a ser licitado e contratado e tendo iniciado a sua execução. Então, esse programa, ele nos parece, até o momento, bastante exitoso, porque, primeiro, ele simplifica, né, para os players as informações mesmo, né? Nós temos esse problema de regulação esparsa, enfim, e o PPI ele acaba sendo uma fonte oficial, fácil de se manejar, fácil de se entender qual é o roteiro que deve ser seguido, né? Então, no âmbito do governo federal, os grandes projetos de infraestrutura estão no PPI, né? Esse ano, eles preveem a concessão ou leilão de 54 ativos, tá? Investimentos estimados da ordem de 138 bilhões de reais e também estimando-se 2,3 milhões de empregos gerados por essas concessões, desestatizações desses 54 ativos, isso só no âmbito federal. Eu trouxe alguns destaques, obviamente seria inviável falar de todos, mas eu trouxe alguns ativos que nos parecem estratégicos e cujo estágio de maturação do projeto parece que realmente seja factível essa meta de se contratar em 2021. Então, o principal são os 22 aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada, é um bloco norte, um bloco central e um bloco sul. Tá? Esse edital foi publicado agora, dia 18 de dezembro, um mês, e o leilão está previsto para
começo de abril desse ano. Então, são 22 aeroportos, consolidando a transferência realmente da infraestrutura aeroportuária do país para a iniciativa privada. Esse é um processo que começou há 10 anos, a nossa primeira concessão aeroportuária foi em 2011, até da minha terra, da minha cidade natal, foi o aeroporto de São Gonçalo, foi o primeiro aeroporto concedido, depois tivemos Guarulhos, Viracopos e Brasília, Galeão, e foram seguindo-se as rodadas do governo federal. Essa agora é a 6ª rodada. Um modelo interessante que foi aprimorado com a experiência dessas 5 rodadas anteriores, inclusive aprendendo com os erros, né? O aeroporto de São Gonçalo e o aeroporto de Viracopos, por exemplo, eles caminham para serem relicitados, porque os projetos que deram embasamento a essas concessões não se revelaram insuficientes. Então, o ativo não foi eficiente como se imaginava, né? Mas houve esse aprendizado, isso é um bom sinal que nós estejamos já na 6ª rodada com ganhos para a população, né? Quem usava o aeroporto de Guarulhos antes da privatização e agora, eu acho que não há muita dúvida de que nós tivemos melhorias aí significativas. O setor aeroportuário é essa a realidade. Teremos no setor rodoviário a nova licitação da rodovia Dutra, né? Provavelmente a principal rodovia do país, né? Com investimentos a serem feitos, principalmente aqui na divisa, né? São Paulo com Rio, e com um apetite do mercado conhecido, né? Todo mundo quer esse que seria o filé mignon, talvez, do nosso setor rodoviário. No setor ferroviário, nós vamos ter duas licitações que nos parece que realmente ocorram nesse ano de 2021, que é a FIOL, que é a integração oeste-leste, ela corta ali a Bahia, e a Ferrogrão, que ela vai levar de Sinop até Mirituba, no Pará, uma ferrovia praticamente dedicada à exportação de grãos, né, via portos do Itaqui, principalmente no Maranhão, ou Barcarena, enfim, ali pelo norte, tá? Além disso, falando da questão de portos, nós temos previsto 17 arrendamentos de terminais portuários e a grande novidade, é uma privatização de uma autoridade portuária. Que está no radar, a primeira, que já está em consulta pública, se não me engano, é a Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, né? Isso tudo com vistas a dinamizar, né, os nossos portos. Nós temos uma costa de 7 mil quilômetros, salvo engano, mais que isso, e temos uma operação portuária muito burocratizada, muito complicada. Então, a tendência, né, de se dinamizar os players do setor portuário, tanto a autoridade pública, né, quanto os arrendamentos que são feitos dentro da área de porto ou fora, né, da área de porto organizado, isso está no radar e foi feito. 2020 foi um ano, inclusive, que avançou-se bastante no segmento de esporte. Então, deveremos ter essas novidades. E, como você colocou, por fim, aqui, o meu destaque vai para o leilão do 5G, né? E aí eu confesso, Ricardo, que eu tenho alguma dúvida sobre se isso seria viável nesse ano de 2021. Tá? Por questões, inclusive, geopolíticas, né? Como a gente tem acompanhado. Então, não sabemos se em 2021 seria factível um leilão dessa magnitude, que é algo, de certa forma, revolucionário, né? Que mexe com o dia a dia das pessoas, com as comunicações. A gente tem até uma experiência muito interessante no setor, porque o nosso sócio Benedito Porto, junto com o professor Calzari e demais nomes à época, né, do governo Fernando Henrique, eles fizeram parte do time que construiu a lei de telecomunicações, toda a regulamentação do setor, e de 97 para cá nós observamos esse avanço institucional e estrutural também do setor de telecomunicações. Então, 5G está no radar, mas temos essa dúvida sobre se será viável fazer. Provavelmente, se não, 2022 bastante factível que isso aconteça. Também um outro setor que foi perguntado até aqui por um dos nossos participantes, de geração de energia. E realmente é um mercado de geração de energia
principalmente as energias limpas, né? Fotovoltaica e eólica, né? Há uma demanda muito grande, há um parque já em atividade no país, isso muitas vezes não é divulgado, mas já existe. Nós temos na Bahia o maior parque de energia fotovoltaica da América Latina, se não estou enganado. Nós temos parques de energia eólica já em estágio bastante avançado no Ceará e no Rio Grande do Norte, na Bahia também. Enfim, nós temos um potencial nesse segmento absurdo, né? Absurdo. Um potencial, sem dúvida nenhuma, que pode nos levar aí à plena suficiência de energia, inclusive energia limpa, né? Para evitar episódios como aquele do Amapá, enfim, tudo aquilo. E é um setor que já, de certa forma, está maduro, tem uma dinâmica própria, tem seus leilões, tem a Câmara Comercializadora de Energia, então é algo que precisa realmente de um pouco mais só de segurança, de formatação desses leilões para que aconteça. No âmbito dos estados e municípios, eu gostaria de destacar 2 setores. Um que eu já iniciei, que é o do saneamento, né? Concordo plenamente com a sua avaliação, é a bola da vez, né? Saneamento por ser essa demanda mais urgentíssima, talvez, do país, ela está vamos dizer assim, na boca de todos os nossos clientes e daqueles que se interessam, que querem entrar nesse setor do saneamento, né? É um setor que tem uma atribuição municipal, mas que historicamente teve como prestadores empresas, companhias estatais e estaduais, né? E, infelizmente, o que se viu na prática é uma ineficiência bastante acentuada, tanto na captação deficiente, distribuição deficiente, com taxas de perda de água assim, absurdas, mais de 50%. Então, o setor privado começou a entrar no saneamento já tem um tempo, mas ainda tem uma participação muito tímida, né? E com o novo marco legal, que ele quebra essa lógica, né, das companhias estaduais serem contratadas diretamente, sem licitação, inclusive, pelos municípios, esses contratos todos precisarão ser adaptados, né, e vai se instituir, a partir dessa nova lei, um regime de efetiva competição. Isso parece trazer aí muitos benefícios para o segmento. Esse setor de saneamento, então, estando a lei já aprovada, né, o novo marco legal, então ele parece que seja aí a bola da vez. Como eu falei, 3 estados até já contrataram as suas concessões, não totalmente, nem se extinguiram as companhias estaduais, mas há uma participação agora bastante ativa do setor privado nessas, e tem outros 13 estados e o Distrito Federal com projetos em andamento com diferentes níveis de maturação. Tá? Tem outro detalhe, o Marco Legal do Saneamento, ele traz uma meta de universalização para 2033. Né? Então, até 2033, água e esgoto universalizados no país. Para a gente chegar lá, nós precisamos de 50 bilhões de reais por ano. E nós investimos em 2014, em 2020, 14,4 bilhões. Então, o desafio é esse, é transformar 15 em 50 até 2033. Né? É um baita desafio. Um outro segmento, e esse, em 2020, foi um segmento que assim, avançou demais mesmo, nós acompanhamos de muito perto, que é a iluminação pública. Isso. Tá? O setor da iluminação pública, ele finalmente foi descoberto pelos municípios, né? Porque ele tem um financiamento, uma estrutura de garantias simples. Né? Na nossa conta de luz, existe uma contribuição que se chama COSIP, né? Ela está embutida na nossa conta de luz, e essa contribuição ela é gerida, na verdade, desde 2010, né? por resolução da ANEEL, foi determinado que a competência de gestão é dos municípios e é um dinheiro carimbado, né, no jargão, é um dinheiro que só pode ser aplicado em iluminação pública. Ou seja, os projetos de infraestrutura de iluminação pública, eles têm uma garantia muito simples e muito líquida, né? Então, você torna esses projetos absolutamente competitivos, e foi isso que a gente viu. Várias PPPs,
algumas locações de ativos e mesmo pregões ou concorrências com uma disputa feroz entre os players, né? Para transformar a iluminação, colocar LED, colocar postes inteligentes. Há uma infinidade enfim, de melhorias que pode ser feita a partir da iluminação pública, inclusive sociais, prevenção de assaltos, enfim, tem uma série de fatores que impactam um projeto de iluminação pública. Esses dois são os que eu destacaria, de saneamento e iluminação pública, aí no âmbito estadual e municípios. Agora, já me encaminhando também um pouco para a parte final, eu vi que já tem até algumas perguntas aqui, acho que o pessoal está ansioso e é um bom sinal. Nós temos dificuldades, sim, né, no setor, sem dúvida alguma, isso é negável. Então, a principal, insegurança jurídica, né? São contratos, esses contratos de infraestrutura são contratos dinâmicos, são contratos de longuíssimo prazo, são contratos que, obviamente, não conseguem capturar tudo que vai acontecer em 20, 25, 30 anos. A pandemia é um belíssimo exemplo disso, né? Tínhamos aí várias concessões que foram colhidas pela pandemia com represamento de demanda, enfim, a necessidade de reprogramar todo esse contrato. E muitas vezes os concedentes, né, o poder público, ele não consegue enxergar dessa forma, né, essa dinamicidade e necessidade de adaptação desses contratos ao longo do tempo. Há muito receio de ser mal interpretado também por órgãos de controle, por Ministério Público, por Tribunais de Contas. Então, há essa dificuldade que gera essa insegurança jurídica. Também a regulação e o controle, né? Nós temos regulação e controle sobrepostos, nós temos uma burocracia excessiva, né? Só para citar um exemplo, todos esses ativos do governo federal, por exemplo, ele precisa, isso não é uma obrigação legal, mas uma estratégia governamental dele mandar antes para o TCU aprovar, de certa forma, para poder ir a mercado, né? E isso, claro, atrasa muito, né? E não acompanha os prazos que a nossa baixa quantidade de infraestrutura, né, ele torna ainda mais atrasada a nossa infraestrutura. Então, é algo que precisa, claro, ser endereçado de uma maneira mais expedita, mais rápida, sob pena de afastar os investidores, né? Nós também, você mais que eu sabe, né, que nós estamos disputando dinheiro no mundo e quando o sujeito, um player olha para o Brasil e vê essa quantidade de regulação e essa sobreposição, e você tem que falar com a CGU, você tem que falar com o TCU, com a AGU, né, os clientes estrangeiros, eles não entendem muito bem. E isso tudo acresce o custo lá daquele projeto. Mas, aí, a nossa conclusão é que nós temos um cenário bastante alvissareiro na infraestrutura. Tá? Pelos números que eu trouxe aqui, ainda que não se concretizem 100%, mas há um consenso, acho que a grande verdade é essa, há um consenso hoje maior dentro da população, dentro de alas ideológicas, né, do nosso Congresso e do Executivo, que o Estado, como um todo, está sem fôlego financeiro. Então, não adianta, não tem muita margem do orçamento público bancar as nossas necessidades de infraestrutura. Então, precisamos, sim, da participação da iniciativa privada para poder desenvolver esse setor e entregar melhoria à população, que é a ponta disso tudo, somos todos nós, né? Nós precisamos usar aeroporto, nós precisamos usar rodovia, precisamos ter energia em casa, enfim. Então, esse cenário me parece alvissareiro por essa necessidade, por esse consenso que me parece que esteja razoavelmente existente. Além disso, nós temos marcos legais novos, a própria nova, vamos pensar assim, 8666, com todas as críticas que ela merece, né, e que seria objeto aqui de um outro webinar só para ela. A nova lei do gás, a lei do gás só tem uma observação, que ela foi para o Senado e ainda está lá. Então, vai aprovar. E vai ter um efeito muito importante, porque a grande mudança é transformar a concessão, não é transformar, mas abrir a possibilidade de se construir gasodutos e tudo mais, as estruturas, né, por meio de autorização.
Então, é basicamente o regime das companhias telefônicas, telefonia celular, né? Você preenche determinados requisitos e obtém autorização para fazer um gasoduto. Isso tende a dinamizar e tende a trazer muitos investimentos. Falando muito grosso modo aqui da nova lei. Mas esses novos marcos, sem dúvida nenhuma, eles trazem uma segurança maior, eles tentam endereçar esses gargalos que nós temos, né, para que a demanda infinita seja minimamente atendida. Então, são essas considerações. Eu peço desculpas aí, acho que eu me estendi um pouco mais, mas fico à disposição de todos aí para perguntas. Obrigado, Ricardo. Ótimo, ótimo. Obrigado, Juliano. É interessante quando a gente olha também a infraestrutura, porque tem muita coisa correlacionada com eles, né? Com segmentos, setores. Você pega o setor de mineração, você precisa de rodovia, ferrovia, principalmente ferrovia, né? Portos. Acho que a cabotagem também foi um item muito importante, porque pouco se explorava a costa brasileira para fazer o escoamento, transporte de mercadorias, etc., né, Juliano? Você pode comentar. Exatamente, Ricardo. Eu estou vendo aqui, eu não sei se você quer avançar aqui nas questões. Isso, vamos lá nas perguntas. A gente Isso. a gente tem algumas perguntas aqui interessantes. A gente não vai fugir, não vai se atentar muito à questão política, porque acho que não é o intuito nosso aqui. Mas tem uma pergunta ali se o governo federal mais atrapalha o atual mandatário. Do jeito que está, mais atrapalha do que ajuda, né? Infelizmente. Tem Eu uma estou pergunta. vendo uma aqui do Adenauer, Isso. que ele fala da aplicação dos marcos legislativos do governo federal para os municípios, PPPs, enfim. Adenauer, pode sim, os municípios podem sim se valer de toda essa legislação, sem prejuízo de competências próprias aí para legislar, mas por exemplo, nova lei de licitações que está para ser sancionada, vai poder ser utilizada. O Marco Legal de Saneamento é imediatamente aplicável, tá? Então, os municípios, por exemplo, têm que, desde já, adotar todas as providências para universalizar água e esgoto até 2033, né? Senão tem, inclusive, algumas penalizações de perda de incentivos e financiamentos aí. Então, vale sim, desde já. Isso. Acho que esse é o ponto. O outro também é o Mário aqui pediu até para falar um pouco sobre energia elétrica renovável, acho que você comentou aqui também, né? Tem uma outra pergunta do Aldenauer aqui mais relacionado a Estados Unidos e China, em relação à questão de guerra comercial. Bom, é uma incógnita aqui que vai acontecendo com Biden e China agora. Então, do ponto de vista do que foi no passado, foi extremamente ruim, em alguns segmentos até benéfico para o Brasil, né? Segmento de commodities e tal, commodities agrícolas, essa questão dessa guerra, dessa disputa comercial, mas a gente ainda tem, eu não tenho condições de comentar sobre como que vai ser o governo Biden em China. Pelo histórico, em outras histórias aí dos democratas que a gente tem estudado, eu não sou um especialista em economia internacional, geopolítica, mas o que eu olho é que alguns setores podem ser beneficiados com essa situação. Um deles é a infraestrutura, como a gente está comentando aqui, né? Brasil, do jeito que está barato, em dólar, né? Está barato. Esses investimentos têm taxa de retorno muito atrativas, né? Muito atrativas. E são poucos lugares no mundo que oferece esse tipo de ativos, de negócio. Então, assim, é uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito grande nos próximos 5 anos, para quem quer entrar no Brasil no segmento de infraestrutura. Tem uma aqui no chat, Ricardo, do Rafael Martins, Sim. que é uma pergunta que a gente escuta muito. Acho que vocês aí também, porque ela até talvez seja mais econômica que jurídica, que ele fala aqui dessa necessidade, que eu até expus no começo, de aumentarmos aí 4 a 5% do PIB em investimentos em infraestrutura. E aí ele faz um questionamento muito pertinente se o privado teria musculatura para bancar, né, que, na verdade, a ABDIB quantificou. Isso aqui é 285 bilhões por ano, aquele número que eu falei lá na frente. Então, talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Apetite me parece que exista no mundo, né, cara? Eu não sei, é mais com você.
Eu acho assim, opinião de quem conversa com fundos, de quem conversa com outros investidores e empresas do setor. Se você tem um cenário que te dê segurança, dinheiro não vai faltar, né? Então, toda vez que a gente computa essa questão política que gera uma insegurança, imagina você vai fazer um investimento de 30 para 30 anos, 15 anos, 10 anos, que seja. Então, você precisa ter consistência e segurança que aquilo vai, de fato, dar retorno ao que você vai investir, né? E aí, lógico, envolve seus riscos, etc. Mas que não vai ter insegurança, que no meio do caminho alguém vai te criar uma situação em que você pode sofrer uma penalidade, alguma coisa desse investimento, né? Então, assim, quando você tem um cenário de segurança para investir, dinheiro não falta. A gente conversa, eu converso com muita gente, né, em vários aspectos do mercado, e é fato. Quando você tem segurança, o dinheiro vem, né? E no caso aqui do Brasil, você vê cabotagem, que pode atrair muito dinheiro. Imagina você ter que de São Paulo levar uma carga, vamos dar um exemplo, Rio Grande do Norte, Natal. Você pode ir para o mar, que é muito mais barato, né? E às vezes até menos poluente, né? A questão da eficiência das embarcações são maiores, carregam quantidades maiores. Então, assim, isso era inexplorado, né? Pouco explorado no Brasil. Então, esse racional de quando você tem segurança, tem marcos, etc., dinheiro não falta. E o Brasil tem ativos que atraem rentabilidade. Legal? A gente pode terminar por aqui. A gente passou um pouquinho, né, do nosso tempo, mas, primeiro, muito obrigado, pessoal. Obrigado demais, Juliana. A gente vai ter outras novas conversas aqui, principalmente explorando essas oportunidades da infraestrutura ao longo do ano. Precisa mostrar para os nossos investidores e também para a sociedade de maneira geral essas realidades e oportunidades. Então, Juliano, muito obrigado. Também obrigado para o pessoal que participou aqui e que até no início ali acho que ficou um pouco chateado que não estava aparecendo a apresentação que foi feita, né, com grande carinho aqui pelo nosso time, mas que felizmente deu certo. Então, obrigado por vocês estarem aqui também, paciência, né? E nós prometemos aqui a cada trimestre elaborar novos ajustes, novos encaminhamentos aqui dos nossos números. E, por favor, acessem o nosso site. Esse ano nós estamos comprometidos aqui em analisar mais de 16 setores. É um absurdo de setores. Quem conhece sabe muito bem que exige muita massa, muito trabalho, muito intelecto, muita pesquisa, né? Então, muito obrigado. Acesse o nosso site. Juliano, considerações finais. Só agradecer, Ricardo, agradecer a você, a sua gentileza, agradecer a todos que participaram, né? Eu vi que talvez algumas questões tenham ficado para trás, nós depois procuramos aí por e-mail, ou quem quiser buscar nosso LinkedIn aí, a gente está à disposição, né? Mas é isso, cara, nos colocar à disposição, o Porto Advogados é um parceirão de vocês aí da TCP, além da gente beber na fonte desse seu time de altíssima qualidade, a gente fica à disposição aí para ajudar, tá bom? Show de bola. Pessoal, a gente vai divulgar a nossa apresentação também no canal no YouTube. Então, muito obrigado. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço, meu amigo.